A opinião dos nossos convidados é inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia, cresce porque você participa. Estamos ao vivo na TV Alego, na TV Brasil Central, Rádio Brasil Central AM, RBC FM e no nosso YouTube, que tem a meta de chegar até o final do ano a 400 mil inscritos. Para isso, a gente depende de você, que você se inscreva, dê um joinha, um like, é de graça. E isso faz com que a nossa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Aqui no TBC Debate brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se. Estamos no ar com tudo. E o programa de hoje tem os seguintes destaques. Queima da bandeira de Israel em protestos a favor da Palestina marcam o primeiro mês do conflito entre Hamas e Israel. Seria este um ato nazista? Assunto da nossa pergunta do dia. Dia tumultuado na Assembleia Legislativa. Deputados apresentam em plenário representação feita contra Mauro Rubem e outros envolvidos na queima da bandeira de Israel em ato realizado em Goiânia. Um ato criminoso e, para mim, um ato terrorista, pois incentiva o ódio a esses países. E ainda, reforma tributária aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e deve ser analisada em plenário. E aqui no TBC Debate só tem gigante debatendo, só peso pesado, só notável. Conosco, Bruno Pena, ele é advogado, seja bem-vindo. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Rafael. Obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim, vir aqui participar de uma TV pública, patrimônio de todos os goianos, deve ser defendida por todos nós. Para mim é sempre uma alegria. E aproveito para cumprimentar também o vereador Sargento Novandir, um amigo, e todos os servidores aqui da TBC e também o nosso público que nos acompanha. Sargento Novandir é vereador de Goiânia, de direita. Seja bem-vindo, tudo bem? 100% de direita. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Rafael. Uma satisfação sempre participar aqui do TBC Debate. Satisfação participar também com um dos melhores advogados que eu já tive o privilégio de conhecer, juntamente com o advogado que eu quero cumprimentar também, que é o Dr. Kader, que é um excelente profissional. E quero cumprimentar e saudar todos que nos assistem também. Muito bem, vou pedir até para a Joyce colocar a enquete no ar a respeito do nosso tema, viu, produção? Andressa, Fernando Couto, queimar bandeira de Israel é nazismo? Sim ou não? A gente faz essa enquete a partir de agora. E esse é o tema da nossa pergunta do dia com Andressa Calassi. A guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas completou um mês e já deixou mais de 11 mil mortos. Tudo começou com um bombardeio do grupo Hamas a Israel no dia 7 de outubro, que causou a morte de cerca de 1.400 pessoas. Israel decidiu revidar o ataque. A partir daí, manifestações a favor da Palestina começaram a ser organizadas por militantes de partidos de esquerda em algumas cidades brasileiras. No dia 22 de outubro, integrantes do PSTU se mostraram contrários a Israel durante o movimento realizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Pelas redes sociais, participantes da manifestação registraram o momento em que as bandeiras de Israel e dos Estados Unidos foram queimadas. O fundador e presidente nacional do PSTU, José Maria de Almeida, declarou o desejo de riscar do mapa o país judeu e a criação de um país árabe, a Palestina, no local em que existe a nação judaica. É para também colocar, de uma vez por todas, um ponto final no Estado sionista de Israel, para que possa florescer o Estado palestino. Já no fim do mês passado, o mesmo tipo de protesto foi registrado em Goiânia. Manifestantes se concentraram na Praça Universitária para um ato, segundo eles, a favor da Palestina. O protesto contou com a presença do deputado estadual Mauro Rubem, do PT, que publicou um vídeo do movimento nas redes sociais. Mas depois da polêmica entre os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado, Mauro Rubem apagou o vídeo. Pelo amor de Deus, gente. Quanto tempo a gente vai ter que passar tendo que dar espaço para quem defende terrorista? E essas mesmas pessoas que ali estavam, eu já vi subir na tribuna aqui e defender o Hamas como um grupo de resistência e atacar Israel.
Na manifestação em Goiânia, as bandeiras de Israel e dos Estados Unidos também foram queimadas. O ato desagradou a população. Pra gente que é brasileiro, a gente não concorda com isso não, entendeu? É crime, é errado, com certeza. Nós queremos paz, né? Respeito. Eu acho que tem que ter respeito. Vamos respeitar de que seja, né? Qualquer país, a gente tem que ter respeito, né? Não gostaria de fazer isso com o Brasil, né? Na visão do deputado federal Gustavo Gayer, apresentada aqui no TBC Debate, colocar fogo na bandeira de Israel é um ato nazista. O que os senhores assistiram ali a queimar uma bandeira de Israel em praça pública é nazismo puro. Não há nada, nenhuma ação que possa ser considerada mais nazista do que essa. Os senhores já viram alguma manifestação em defesa de qualquer outro país, a esquerda saindo, defendendo um povo? Não. Sabe por que eles estão defendendo Hamas? Porque a missão do Hamas e a missão desses fundamentalistas islâmicos é a destruição do povo judaico e do povo cristão. E para você, queimar bandeira de Israel é um ato nazista? Esta é a nossa pergunta do dia. Quem levantou essa bandeira foi o deputado Gustavo Gayer aqui no TBC Debate, e o que ele disse está repercutindo no Brasil inteiro. Vou começar essa rodada com Bruno Pena. Primeiro, o senhor toparia um debate com o Gustavo Gayer? Se ele tiver coragem, sim. Ele já marcou alguns que ele não compareceu. Se ele tiver coragem de comparecer ao debate, sou inteiramente à disposição, como sempre tive. Nunca recusei nenhum debate Gustavo aqui da Gayer TBC. era um homem corajoso, sempre foi. Eu tenho minhas dúvidas. O senhor toparia então o debate? Tá topado. Agora, queimar bandeira de Israel é nazismo? Não, isso é uma bobagem dizer isso. Primeiro, é de uma ignorância histórica abismal. O nazismo não queimava bandeira de Israel. O nazismo pegava judeu vivo, criança, mulher, idoso, colocava num vagão de trem, abria um gás venenoso e matava aos milhões. O nazismo não queimava bandeira. O nazismo queimavam pessoas, com a solução final criada por Eichmann. E depois que o nazismo perdeu a guerra, joga no Google para ver onde que foi parar esses nazistas. Um nazista famoso, conhecido como Klaus Barbie, que ficou conhecido na França como o açougueiro de Lyon, sabe onde que ele foi preso? Pelo Estado de Israel, pela inteligência do Estado de Israel? Na Bolívia, assessorando a ditadura militar de ultradireita que governava o país na Bolívia. Foi encontrado nazistas assessorando várias ditaduras militares no Paraguai, em outros países. Foi para lá que os nazistas foram, assessorar a ultradireita. Então, um deputado dizer que a queima de uma bandeira é um ato de nazismo, ou é ignorância ou é mau caratismo. Sargento Novandir, pensa diferente? A violência começa aí com uma queima de bandeira, né? Com uma violência simbólica contra um país ou não? Qual a sua opinião? Penso totalmente diferente do doutor Bruno Pena e dizer que eu tenho praticamente certeza, doutor, que o Gustavo Gayer, pelo que eu conheço ele vai estar vindo aqui debater com o senhor sem sombra de dúvida. No meu entendimento, é nazismo, é um ato que assusta a nossa sociedade, é um ato covarde e cruel, porque não se trata só de queimar uma bandeira, se trata da bandeira que eles estão defendendo. A grande maioria da esquerda defende o Hamas. E o Hamas praticou o ato de nazismo, que entrou em Israel, matou pessoas, sequestrou pessoas, torturou, sem dizer que crianças foram decapitadas também. Então, o grupo do Hamas é um grupo terrorista e é um grupo nazista, sim, e vem prejudicando muito a Palestina. Nós temos que diferenciar essas duas questões. O Hamas é um grupo terrorista e, infelizmente, a esquerda ainda quer defendê-los e falarem que eles praticam um ato correto. É uma vergonha para o nosso país alguém que defenda esse grupo do Hamas. Hamas é o grupo terrorista? A ONU não considera. Tá, mas eu estou perguntando para você. Tá, aí eu vou responder. Eu considero que o Hamas, com a invasão que teve em Israel, praticou atos terroristas. E aí eu vou explicar o que eu considero um ato terrorista. Toda vez que tem um ataque a um alvo civil, não militar,
contra pessoas que não têm nada a ver com aquilo, como disse aqui o sargento Novandir, crianças, mulheres, pessoas inocentes, pessoas que estavam numa festa, é um ato de terrorismo. Do mesmo jeito que eu considero um ato de terrorismo, quando vem o Estado de Israel e corta o fornecimento de água e energia de uma população civil. A gente não pode... É tão grave quanto decapitar bebê e estuprar mulheres? Cortar energia? Não estou falando que é tão grave, estou falando que toda vez que ataca um alvo civil não militar, é um ato de terrorismo, na minha opinião. E a gente não pode confundir o povo palestino com atos de terrorismo. A Palestina tem 2 partidos políticos. Eu perguntei sobre o Hamas. Então, eu quero explicar. A gente não pode confundir o povo palestino com o Hamas. Okay. Do mesmo jeito que a gente não pode confundir o Estado de São Paulo com o PCC. Não pode confundir o Estado do Rio de Janeiro com o Comando Vermelho. Na Palestina existem 2 partidos. Tem o Fatah, criado pelo Yasser Arafat, disputou a eleição, governa a Cisjordânia. Tem o Hamas, que é um partido político que tem 3 frentes de atuação. Disputa a eleição, elege deputado, atua com assistencialismo e tem uma frente militar. Toda vez que uma frente militar ataca um civil indefeso, é um ato de terrorismo covarde, tem que ser duramente repudiado. Agora, o que tem sido feito em Gaza é uma tentativa de desocupação de Gaza. Tanto é que está lá criando um corredor para que as pessoas saiam da faixa de Gaza, para que o Estado de Israel ocupe a faixa de Gaza. O Estado de Israel tem que combater duramente todos os terroristas e levarem todos a julgamento. O Hamas é grupo terrorista ou não? Na minha opinião, não. Até que a ONU considere como um grupo terrorista, não. Mas praticou quem vários rouba atos. É o quê? Quem rouba é o quê? Quem pratica um crime de roubo... É ladrão. É ladrão. É ladrão. Quem pratica terrorismo é o quê? Terrorista. A pessoa que pratica um ato de terrorismo é terrorista. Uma organização não pode ser considerada por um ato de uma pessoa. Um exemplo. A Igreja Católica promoveu a perseguição de várias pessoas. Mas foi a própria instituição Hamas que promoveu o terrorismo. Não, foram pessoas do Hamas. Como eu falei, o Hamas é um partido que tem várias frentes. O deputado que disputou uma eleição lá não tem nada a ver com aquela frente militar que fez um ataque em Israel. Agora, a partir do momento que a ONU se reunir... O senhor não está dourando a pílula, não? Não. Todo o Hamas defende os atos terroristas. Então vou te fazer uma pergunta. Tem alguém do Hamas que não defenda? Tem. Algum integrante? Tem. Do mesmo jeito que já se manifestou? Vários. Inclusive em Israel está havendo manifestações gigantescas nesse momento em Tel Aviv contra a prática do Estado de Israel. O Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, está sofrendo uma baixa de popularidade muito grande. Aí eu faço a mesma pergunta que você fez para mim. Um policial, ou um juiz, ou um promotor... Sargento Novandir é policial. Pois é, que pratica um ato de corrupção. Ele é o quê? Corrupto. Aí é correto dizer que a polícia militar é corrupta? Não é. Então, se houve um ato de terrorismo, tem que apurar e combater os terroristas. Para você, o Hamas é o quê, então? Um partido político. Partido político. Vamos, então, passar a bola para o sargento Novandir. Concorda ou discorda? Eu discordo 100%. Eu acho que, pela primeira vez, eu não estou concordando com nada que o doutor tem dito aí na sua fala. O Hamas é um grupo terrorista totalmente todos. Eu nunca vi, doutor Bruno Pena, nenhuma vez, ninguém do Hamas posicionar contra os ataques cruéis e covardes que eles cometeram. E a maneira que Israel tem que fazer, cortando a água e luz, estão em guerra. É para destruir o Hamas de uma vez por todas. E eu torço para que isso aconteça. O Hamas tem que ser aniquilado, tem que ser destruído para não fazer um outro ato tão covarde e cruel como esse. Nós vimos crianças dentro de jaula, nós vimos crianças sendo decapitadas, cortadas, mortas vivas. Um terrorismo absurdo. E às vezes a gente entende que terrorismo, para a grande maioria da esquerda, é o 8 de janeiro, onde ninguém morreu, onde ninguém saiu machucado, ninguém saiu ferido. Infelizmente, eu tenho que concordar 100% do posicionamento do doutor. Deixa eu levantar uma reflexão aqui. No Rio de Janeiro, recentemente, houveram vários atos de ataque contra instituições, de organizações criminosas que se localizam em comunidades do Rio de Janeiro. Já pensou se a gente pega numa comunidade do Rio de Janeiro, um miliciano ou um traficante, vai lá, bota fogo num ônibus, entra para dentro da favela, e a gente cortasse a água e a luz de toda a favela para perseguir um traficante, um criminoso? Aquela pessoa está lá, uma senhorinha de 70 anos, não tem nada a ver com aquilo, não botou fogo em ônibus, nem nada, está lá trabalhadora.
De repente corta a água e a luz dela para ela sair da favela, desocupar, porque um traficante, um criminoso fez um ato contra o Estado. A guerra tem determinados limites e regras. A guerra é para combater alvo militar. Quando a gente corta a água e a energia de uma população civil, a gente está atacando pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Tem criança morta na Palestina, tem criança morta em Israel. Eu tenho toda a minha solidariedade ao povo de Israel, defendo o povo de Israel. Só queimaria a bandeira de Israel? Não defendo totalmente o povo da Palestina, mas o governo de Israel tem o meu total repúdio pela forma que está conduzindo a guerra na região. Doutor Bruno Pena, se cortasse a água e luz nos morros do Rio de Janeiro para prender criminosos, seria justo e legítimo, desde que se conseguisse acabar com o Comando Vermelho, com o PCC, com as facções que estão escondidas naquele local. Seria justo e legítimo. Ninguém ia morrer lá por falta de água e energia. Eles poderiam ir para outro lugar. O objetivo, no caso de Israel, é acabar com Hamas. E trazendo para a realidade aqui do nosso país, se fosse tão simples assim, vamos cortar só a água e luz das favelas, dos morros onde estão os traficantes, o crime organizado, e nós vamos acabar com ele. Seria sensacional, mas infelizmente tem que resolver isso na bala, porque criminoso não respeita a polícia, não respeita a autoridade, não respeita ninguém. Mas tem diferenciados. Já pensou que na Câmara Municipal, às vezes um vereador pratica um ato ilícito, vem a justiça e fala o seguinte: vamos cortar o salário de todos os vereadores, vamos cortar todo mundo, vamos perseguir todo mundo para combater um vereador que praticou um ato errado. E eu concordo que se cortasse o salário de todos os vereadores e identificasse o político corrupto, ele fosse preso e perdesse o mandato, para mim eu ficaria sem o salário com a maior tranquilidade do mundo. Então, mas só que uma coisa não resolve, a gente tem que diferenciar o mal e o bom. O que for mal tem que ser duramente combatido. O inocente não pode pagar pelo erro de uma outra pessoa. Já pensou a Rússia lá na Ucrânia? A Rússia tem um poderio militar muito superior da Ucrânia. Por que a guerra perdeu força agora? Chega em Kiev, a Rússia não pode tacar uma bomba em Kiev, matar todos os civis, todo mundo lá, para acabar com o presidente lá dentro de uma guerra. A guerra tem limites, por isso que agora eles estão buscando alvos militares. Que se fosse assim, a gente vai voltar ao que aconteceu na época da Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai chegava o exército, envenenava o rio, que abastecia o exército, mas também pessoas inocentes, matou, dizimou quase que a população inteira do Paraguai. A guerra, ela é algo que mata as pessoas, ok, mas ela tem que ter limites, porque a população civil que ali vive não tem nada a ver com aquilo. Criança é tão criança do lado de Israel como do lado da Palestina. Criança não viveu para nascer em guerra. O que a gente precisa é encerrar a guerra. Mas assim, na prática, o Hamas, ele não tem atitudes complicadíssimas que contrariam essas leis das guerras, porque até em guerra era tem isso que regra, eu queria falar. Tem lei. Por exemplo, a base do Hamas está no subterrâneo de hospitais. Isso não é razoável, ou seria razoável? Não é então, razoável. Do mesmo jeito que não é razoável soltar uma bomba no hospital, porque o Hamas está embaixo. Mas o que você faria se você comandasse Israel em relação a essa questão de combater o Hamas? Deveria ficar de braços cruzados e dizer o seguinte: olha, mataram os nossos aqui de uma maneira muito covarde e agora a gente não vai reagir porque a gente não pode matar, né, o Hamas e, por consequência, alguns civis. Vou te dar um exemplo também. prático. Sim. O Osama Bin Laden destruiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Foi o autor intelectual. Foi o autor intelectual, planejou e tudo, mas ele é o responsável pelo ataque. Até porque quem executou morreu no avião. Os Estados Unidos não foi lá no Afeganistão e soltou uma bomba e matou todo mundo. Botou todo o serviço de inteligência do exército americano, os SEALs, procurou até achar o Osama Bin Laden. Mataram o Osama Bin Laden. Não matou criança, não tacou bomba em hospital. Eu não estou aqui defendendo os Estados Unidos, falando que eles são bonzinhos, não. Estou falando que no meio militar hoje existe tecnologia para separar. Você não pode tomar uma reação desproporcional, é igual aqui em direito. O civil tem o direito à legítima defesa. Mas no subterrâneo do hospital, como que faz? Você usa, qual que é a usa tecnologia? inteligência. Uma hora eles têm que sair dali, ué. Você vai atrás do líder, vai atrás dos responsáveis. Israel tem prendido e executado o que eles consideram terroristas na faixa de Gaza há anos.
O que a gente não pode admitir é que o Israel utilize como justificativa um ato terrorista para desocupar uma região e ocupá-la, como está acontecendo. As Nações Unidas têm que impor limites, porque criança que morre, a criança palestina e a criança israelita tem o mesmo valor, na minha opinião. Rafael, vamos lá, então. só uma observação na fala do doutor, regras e limites, trazendo aqui para o nosso país, ela só tem do lado da segurança pública e do Estado. Nós temos que agir conforme a lei determina. Claro. Regras e limites somos para nós, somos para o policial Almir Júnior do batalhão de Rotan, que chega num determinado local para prender alguém ou para confrontar, tem que primeiro ser recebida a bala, tem que sofrer uma reação da parte contrária. No caso, no Morro do Rio de Janeiro, se tratando desse assunto, o limite é das forças de segurança. O criminoso não tem limite. Ele pega uma arma lá de cima do morro, solta uma rajada de fuzil 7,62 ou de ponto .50, acerta quem tiver na frente. Porque tem inversão de valores no país. Inversão de valores, não tem limites. Agora a polícia não. A polícia, para entrar, tem que trabalhar dentro da legalidade. Claro. E por muitas das vezes, Rafael, a gente ouve dizer a polícia matou uma criança no confronto, numa troca de tiro. Tudo é colocado na conta das forças de segurança. Para o quê? Denegrir quem faz o trabalho legítimo e defender bandidos criminosos. Então, limites, doutor, infelizmente, só tem nós que somos a força de segurança. Eu posso dizer aqui para o senhor também outra questão, pena de morte. Nós não temos pena de morte no nosso Brasil dentro da lei, não temos, mas o crime organizado tem. O crime organizado decide a qualquer momento. Nós vamos executar e vamos matar um policial, vamos matar o parente de um policial, vamos matar um grupo rival que está atrapalhando a nossa venda de droga. Então, infelizmente, limites é só quem trabalha para fazer o bem. O que trabalha para fazer o mal, que é a imagem e semelhança do demônio, que vem na terra para roubar, matar e destruir, não tem limite. Vamos fazer o seguinte... Olha só, na sessão de ontem, na Assembleia Legislativa, foi marcada por muita polêmica e discussões. Um dos motivos foi a apresentação em plenário de representação contra o deputado Mauro Rubem, do PT, e demais envolvidos na queima das bandeiras de Israel e dos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, então. Fernando Couto, que faz um trabalho brilhante, ele disse para dar uma seguradinha, não tem problema, a gente segura, mas é um assunto muito polêmico. E aí eu queria perguntar para vocês, enquanto a matéria fica pronta, se queimar a bandeira seria um crime de racismo ou xenofobia. E aí o próprio Gustavo Gaira deu um exemplo aqui no programa que ele participou, dizendo o seguinte: imagina se qualquer pessoa queimar uma bandeira LGBT que ia mais, as reações seriam tremendas e essas pessoas poderiam ser punidas pelo crime de racismo, de homofobia. Existe diferença? Vou começar essa rodada com o sargento Novandir, ou tudo está errado e tudo pode ser enquadrado nesse crime, sargento? Rafael, eu confesso para você que às vezes a gente fica assustado e pasmo com alguns tipos de situações que a gente tem vivido no nosso país. O crime de racismo, que no caso é homofobia, não tem ele ainda no Código Penal, é passado para o crime de racismo. Eu vou dizer um processo que eu estou respondendo aqui, é provável que eu vá responder mais um, mas com sinceridade eu não consigo compreender. Por exemplo, eu fiz uma fala na Câmara Municipal de Goiânia, usando a tribuna onde eu tenho imunidade, falando que eu não concordo em incentivar as nossas crianças mudarem de sexo. Eu não concordo. Eu não acho que deve incentivar. Eu sou adulto, eu sou maior de idade, eu quero ser gay, eu quero ser lésbica, tá tudo normal, tá tudo tranquilo. Inclusive, no meu gabinete, eu tenho essa classe que trabalha e me assessora e me faz trabalho de excelência. Agora, quando eu disse que eu não concordo em incentivar as nossas crianças mudarem de sexo, eu estou respondendo, doutor Bruno. Olha que absurdo, o meu posicionamento de não concordar, eu já estou sendo homofóbico. E aí, como não tem homofobia no Código Penal, foi
caracterizado como crime de racismo. Estou respondendo. E fico mais pasmo ainda, porque quando eu estive na delegacia e conversei com o delegado falando sobre o assunto, ele falou, realmente, vereador, eu não entendo como isso aqui foi um ato de homofobia. Uma questão técnica. Uma questão técnica e posicionamento. Não ofendi ninguém. Só que ele entendeu e instaurou o inquérito e concluiu. Mandou para o Ministério Público. Chegando no Ministério Público, eu imaginei novamente, vai ser arquivado de imediato, doutor Bruno Pena. Fiquei tranquilo quanto a isso. Aí pediu para que nós, para mim, um outro vereador, que também falou mais ou menos nesse sentido, pediu para que nós nos retratássemos. Se eu me retratasse dizendo, vocês me desculpam, vocês me perdoam, aí eu estaria assumindo que eu sou homofóbico, e eu não sou. Eu provo que eu não sou homofóbico justamente na fala minha, que no meu gabinete tem a classe LGBTQIA+. Então, assim, às vezes falar desse assunto é um risco muito grande que nós corremos. Hoje nós não estamos podendo mais ter o posicionamento. Eu sou a favor do meu filho homem crescer e ser tratado igual um menino. Eu sou a favor da minha filha mulher usar calcinha, vestido, brincar de boneca e ser uma menina. Se brincar de dizer isso, você é homofóbico. Então é assustador. E o senhor respeita os homossexuais? 100%. Prova disso, torno a repetir, no meu gabinete tem essa classe, doutor Bruno Pena, e faz um trabalho de excelência, respeito total a todas as classes e instituição. Todo ser humano tem que ser tratado de maneira igual. Todo mundo tem que ser tratado de maneira respeitosa, mas nós temos que parar com o vitimismo também, de querer jogar tudo que você fala de maneira que não agrada, porque muitas pessoas querem o seguinte, não, eu quero que você incentive, vereador, o seu filho menino ser menina. Não, mas eu não quero incentivar, não. Então, mas não é preciso separar os homossexuais de movimentos que utilizam a causa homossexual para se promover politicamente, que existe isso mesmo. O Clodovil, saudoso Clodovil, tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele era contra o movimento LGBTQIA+, que ele acha que era um movimento desnecessário, estava prostituído. Então a gente precisa separar, né? Uma coisa é a utilização política no que diz respeito a esses movimentos, outra coisa é o respeito ao ser humano, que deve ser absoluto. Rafael, falando desse assunto, o movimento, as manifestações, a passeata que foi feito pelo grupo LGBTQIA+, em Goiânia, respeito. Cada um faz o que quer da sua vida, mas a partir do momento que você vê numa manifestação, no movimento daquele ali, criança, eu sou contra. Não sou a favor de uma criança participar daquele movimento. Sou contra, esse é meu posicionamento. Eu aprendi dentro dessa da sua forma. Liberdade individual. Dentro da minha liberdade de defender expressão, suas posições. eu sou contra. Eu acho que nós não devemos levar nossas crianças e adolescentes para aquele evento. E eu já recebi diversas reclamações, até sendo policial, no caso de um evento que aconteceu lá no CEPAL, que ali mora muitas famílias em volta, aquele evento acontecendo lá, e algumas queixas que o pessoal estava praticando sexo ao vivo lá na rua, de frente às casas. Independentemente se é homem com mulher, se é homem com homem, mulher com mulher, isso está errado. Nós não podemos admitir isso de forma nenhuma. As crianças devem ser preservadas. Crianças, todo mundo que transitam naquele local. Então, no meu entendimento, nenhum homem ou mulher podem praticar um sexo ali na rua, na frente das pessoas. Agora, quando é dois casal LGBTQIA+, aí se você estiver praticando lá, você não pode criticar, não pode comentar. Okay. E até assusta um pouco a polícia de agir, porque se a polícia agir, a primeira coisa que vai dizer, não, isso aqui é perseguição à classe. Acho que o primeiro fato que a gente tem que trazer é o seguinte, o Brasil, no mundo, é o país que mais mata homossexuais no mundo, pelo simples fato de ser homossexual. Que é um absurdo, né? Um absurdo. Um absurdo. Tem gente que no Brasil acha que a pessoa, porque fez uma opção sexual, tem que morrer. Tem gente que pensa assim no Brasil. Tem gente no Brasil que acha que uma pessoa não pode ter uma união civil, que é o casamento civil, com uma pessoa do mesmo sexo. Que é de uma ignorância tão grande, porque a união civil é um pacto patrimonial. O que você está falando? Está falando o seguinte, olha, nós vamos constituir um patrimônio junto, se a gente separar, minha parte é essa, sua parte é aquela. No Congresso agora está sendo discutido
o fim da união civil entre pessoas do mesmo sexo, porque fala que aquilo ali é uma afronta à família. Então, uma coisa, vereador, eu defendo plenamente o seu direito de criticar. Fala, eu acho que não pode ter criança, eu acho que não pode ter isso, pode ter aquilo. Inclusive, pelo que o senhor falou, não vejo prática de crime algum nessa situação. O senhor é parlamentar, tem todo o direito de se posicionar, foi eleito para isso. Agora, a partir do momento que as pessoas defendem que os homossexuais têm que ser perseguidos, só para vocês terem uma ideia, o pai da computação, um cientista brilhante, e a gente falou tanto de nazismo aqui, tem o filme disponível na Netflix e tudo mais, ele desenvolveu o mecanismo de decodificação dos códigos nazistas que foi fundamental para derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Depois que foi derrotado o nazismo, um cientista brilhante, sabe o que ele conseguiu na Inglaterra, Rafael? Sim. Foi preso, internado numa clínica psiquiátrica, acabou se matando na clínica pelo simples fato de ser homossexual. Então, o direito à existência a gente tem que defender para todo mundo. Então, quando uma pessoa incendeia uma bandeira, a gente tem que saber qual que é a intenção dela. Em manifestações, geralmente, é um ato de protesto contra o Estado representado pelaquela bandeira. Ato de xenofobia é o que aconteceu recentemente, há 2 dias atrás, num aeroporto em Portugal, que uma portuguesa afrontou uma brasileira falando que estava lá invadindo a Europa, esses brasileiros, inclusive utilizou um palavrão. Isso é xenofobia. Quando uma pessoa está numa manifestação política em defesa da existência de uma população, incendeia uma bandeira, como em qualquer prática, para fazer qualquer acusação, é necessário entender a motivação. Se a motivação de incendiar uma bandeira é defender que uma população seja perseguida, eu concordo plenamente que é um ato de xenofobia, embora não seja crime, é uma conduta atípica. Vai estar enquadrado no racismo. Pode ser enquadrado em racismo. A Depende da xenofobia por si só não considera racismo. Pode ser enquadrado. Então, antes de acusações, foi um ato de xenofobia, foi um ato de nazismo, primeiro tem que saber qual foi a motivação daquele incendiário. Tem que ter uma investigação, tem que ter uma apuração. O Brasil acostumou... Mas qual seria a boa intenção de uma manifestação como essa? Se protestar contra o Estado que representa aquela bandeira. Tem gente que põe fogo em camisa de futebol. Pega uma camisa do Corinthians e põe fogo na porta do estádio. Está defendendo que todo corintiano seja morto? Mas você não falou, a população palestina não tem nada a ver com a briga entre Hamas e Israel. Também a população de civis também não. Eu concordo. Então queimar uma bandeira seria colocar toda essa população no mesmo balaio, todos os civis no mesmo balaio, isso é você que todos tá os dizendo. Cidadãos daquele país no mesmo balaio. Isso é uma presunção. O que eu estou falando é o seguinte, às vezes que a pessoa tenha passado essa imagem, tem que saber o seguinte, ela tinha intenção de passar essa imagem? Qual outra intenção ela teria? Mil é uma outras. Pergunta que eu estou te fazendo. Poderia ter mil outras. Eu estou dizendo, protestar contra o Estado. Hoje em dia, pode jogar no Google, tem israelense em Tel Aviv protestando contra o Estado de Israel. Queima a bandeira, então. Tem um sobrevivente. Queima o cartaz do atual primeiro-ministro. Tudo bem, isso é uma Aí ideia. é uma pessoa. Agora, denigrir um país inteiro, isso aí não vai gerar mais violência? Então não sei, isso é uma presunção. O que eu estou falando é o seguinte, só pode ser feita uma acusação contra uma pessoa sabendo a real intenção dela. Não se pode acusar com presunção. Ok, vamos fazer o seguinte... Tá falado. Vamos à Assembleia Legislativa, porque esse assunto foi motivo de muito debate, de muita discussão e até de representações contra um dos deputados daquela casa. No caso, Mauro Rubem, que também apresentou uma representação contra Amaury Ribeiro. Vamos acompanhar. Os ânimos alterados na casa começaram na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Segundo alguns parlamentares, o deputado Mauro Rubem, do PT, entrou na reunião alterado e interrompeu o deputado Thales Barreto, que presidia a sessão. Nós estávamos na CCJ e o deputado Mauro Rubem entrou bruscamente, falando grosseiramente com o deputado Adailton, o deputado Thales, que estava presidindo
a comissão chegou aqui extremamente nervoso pela falta de respeito do deputado Mauro Rubem. E é assim que eles fazem. Eles pregam respeito, eles pregam moralidade, mas não o fazem, só fazem isso na tribuna. Por trás das câmaras, eles são grosseiros, mal educados e não respeitam ninguém, como não respeitam na tribuna. Perguntado sobre a confusão na CCJ, Mauro Rubem amenizou a situação. Na comissão hoje na CCJ, o senhor também estava bastante nervoso, o que aconteceu? Na comissão do CCJ, não. Não, senhora. Aqui é coisas internas da Assembleia, tá certo? O clima ficou ainda mais tenso entre os parlamentares na sessão ordinária no plenário. Os deputados Fred Rodrigues e Amaury Ribeiro levaram a público representações contra o deputado Mauro Rubem e demais envolvidos na queima das bandeiras de Israel e Estados Unidos aqui em Goiânia. Já Mauro Rubem também anunciou representações contra Amaury Ribeiro. Eu tenho aqui 4 para apresentar contra o deputado Mauro Rubem. Infelizmente, já que ele quer fazer esse tipo de joguinho, esse tipo de guerra aqui, a gente tem para fazer também. Primeira moção, no início do mandato dele, ele mentiu contra mim, o deputado estadual, em representação ao Ministério Público Federal, que inclusive foi arquivado. Segunda, pelo ataque, naquele dia, ataque sujo, a filha do deputado Amaury Ribeiro, quando durante uma discussão, ele falou que o Amaury estava pensando que todo mundo era a filha dele, que merecia apanhar, que podia apanhar. Está guardado, está gravado nos vídeos da casa. Terceiro, comissão da CCJ, onde o Mauro Rubem disse para o deputado Coronel Adailton e para o deputado Cristiano Galindo que eles eram negros sem consciência, que eles se achavam loirões do Sul. Está gravado também, viu? Vocês podem olhar lá. E, por último, a representação nessa manifestação que eles dizem ser contra o Estado de Israel, onde mais uma vez foi dito e chamado o Estado de Israel de Estado terrorista. A sociedade civil, o movimento sindical, o movimento do campo que aqui está, representa contra o parlamentar Amaury Ribeiro, por quebra de decoro parlamentar, por atitudes grosseiras, pelas mentiras que fala aqui em plenário. Uma representação por quebra de decoro parlamentar em desfavor do deputado Mauro Rubem, do PT. Nós o representamos, não só ele, mas todos que participaram desses movimentos de queima a bandeira de Israel e Estados Unidos, um ato criminoso e, para mim, um ato terrorista, pois incentiva o ódio. Eu não estava lá queimando bandeira. Se ele provar que eu fiz alguma coisa, ok. Né? A verdade os fatos estão aí. A defesa de Mauro Rubem foi contestada por Fred Rodrigues, que na tribuna afirmou que o deputado liderava a manifestação e gritos de apoio ao Hamas foram ouvidos. O deputado Mauro Rubem subiu aqui e falou que a defesa dele, naquela manifestação onde ocorreu a queima da bandeira de Israel e a queima da bandeira dos Estados Unidos, onde durante a manifestação, no qual ele liderava e discursava no protesto, pelo menos ele estava liderando, você estava liderando o protesto, você estava na frente da manifestação, a gente tem vídeo, se quiser eu passo. O vídeo da queima das bandeiras foi divulgado e ganhou repercussão negativa na internet. Momentos antes, aparece o deputado Mauro Rubem à frente do ato. Ele chegou a publicar o conteúdo da manifestação nas redes sociais, mas depois da polêmica, Mauro Rubem apagou o vídeo. Se condenado, o deputado pode perder o direito de visitar Israel e Estados Unidos. Para ele, a decisão não o afetaria. Não, eu não tenho vontade de ir nos Estados Unidos, para ficar tranquilo, Israel muito menos, né? Já para a deputada Bia de Lima, também do PT, Hamas é um grupo terrorista. Hamas é um grupo terrorista e nós somos terminantemente contra a atitude com que este segmento na Palestina atacou Israel. E nós não defendemos aqui guerra nem de um lado e nem de outro. Além do debate entre os parlamentares, a casa ficou movimentada com a presença de sindicalistas. No momento de fala, o deputado Amaury foi interrompido mais de 4 vezes pelos apoiadores da esquerda. Foi necessário pedido de ordem na casa insistentemente. O deputado Fred Rodrigues também passou pela mesma situação. O tempo de fala dele precisou ser compensado. Uma bandeira de um país que tem tido seus bebês degolados. Senhor presidente, a vaia de vocês não significa nada, já viu o que vocês aplaudem? Deputado, eu pedi, de forma respeitosa, que essa sessão tenha respeito de lá para cá e daqui para lá. Senhor presidente, eu fui ofendido aqui, porque aqui
Eu tenho que estar regimentalmente adequado. Mas escutar um cara ali no fundo me xingar, sendo que eu estou aqui pregando a lealdade da lei, aí inaceitável. Porque após os debates intensos na casa, os manifestantes deixaram a plateia. A sessão seguiu com a apreciação das pautas da casa e elogio dos deputados para aqueles visitantes que respeitaram a ordem. Eu quero aqui, senhor presidente, dar parabéns à turma da direita que esteve aqui presente nessa casa, que sabe o significado da palavra respeito. Muito bem, parabéns de verdade a Andressa Calas, que fez um trabalho jornalístico completo, ouvindo todos os lados, todas as fontes, isso é fundamental. E a gente vai fazer algo aqui de muita nobreza. A repórter Andressa Calas conversou na Assembleia Legislativa com o deputado Mauro Rubem. O deputado falou de vários assuntos, como a queima das bandeiras em protesto na capital, e ele pediu à nossa equipe para a gente exibir a reportagem, a entrevista na íntegra. A gente vai fazer isso, deputado. Apesar do senhor ter processado a TV Brasil Central e pedido o fim do TBC Debate, pedindo a cassação da concessão da Brasil Central e esses processos foram arquivados, nós vamos mostrar que nós somos diferentes. A gente vai colocar a entrevista do senhor na íntegra e ainda mais, nós vamos dar o direito do senhor participar aqui do nosso debate. Porque aqui na TV Brasil Central, a democracia está na nossa veia, no nosso sangue, independente de qualquer coisa e de qualquer ataque. Deputado Mauro Rubem, fale à vontade aqui na Brasil Central. Deputado, fala com a gente sobre as representações realizadas aqui hoje, por gentileza. É muito normal isso aqui acontecer, né? O deputado Amaury Ribeiro foi a representação contra ele e as que fizerem contra nós, estamos aqui prontos para falar. Aquele ato de manifestação, o senhor coloca Hamas e Israel no mesmo balaio? Aquele ato de manifestação é para acabar com as mortes. Nesse momento agora, uma criança palestina foi morta. Já mais de 10 mil pessoas morreram, 4 mil crianças. O ato é para acabar com a guerra. O ato é pela paz. Agora, a praça é livre, as pessoas se manifestam e eu estou sempre ao lado de acabar com a guerra, acabar com a paz e espero que uma TV pública, como é a TBC, defenda a vida. Mas o senhor foi representado pelo deputado Amaury. Se o senhor condenar, o senhor não vai poder mais ir nos Estados Unidos? Não, eu não tenho vontade de ir nos Estados Unidos, para ficar tranquilo. Israel muito menos, né? Agora, ele vai ter que provar o que ele falou. Porque, né, quem queimou as bandeiras fui eu. Não é verdade? Você viu queimando? Não viu? Alguém viu? Não viu, né? Eu não estava lá queimando bandeira. Estava defendendo a paz. As crianças que estão morrendo. Espero que a TBC não corte nenhuma linha dessa fala. Para poder garantir que isso é uma TV pública. Paga com dinheiro do povo. Né? Precisa ser, no mínimo, respeitar as regras do bom jornalismo e da boa comunicação. Em caso de falta de decoro relatado pelo Amaury, que o senhor participou de uma manifestação que resultou em desrespeito a outros países. Não, eu vou participar de todas as manifestações pela paz. E quem for na praça, faça, e quem fizer, seja representado. Se ele provar que eu fiz alguma coisa, ok. Né? A verdade é, os fatos estão aí, tá certo? Espero que a televisão aqui, mais uma vez, não corte nenhum minuto desta fala. E na comissão hoje, na CCJ, o senhor também estava bastante nervoso, o que aconteceu? Na comissão do CCJ, não. Não, senhora, aqui é coisas internas da Assembleia, tá certo? Tá certo, deputado, nós não cortamos rigorosamente nada, porque o senhor disse, né, TV pública tem que defender a vida, é óbvio. TV pública também defende o debate e nós esperamos que o senhor venha aqui falar, não com o jornalista Rafael Vasconcelos, com o TBC Debate, mas que o senhor venha falar com o cidadão que votou no senhor. Nós colocamos na íntegra e na sua rede social o senhor disse que respeita o jornalismo profissional. Então mostra que o senhor respeita mesmo, vem aqui, participa do debate conosco, ao vivo, né? E que o senhor peça desculpa à TV Brasil Central, porque não, seria um ato de nobreza, porque o senhor entrou com uma representação contra os jornalistas profissionais também, aqui da Agência Brasil Central, e o senhor perdeu, todos os processos foram arquivados, inclusive o juiz disse na decisão que o senhor estaria agindo de má fé e até agora o senhor não se manifestou. Nós estamos com um diálogo aberto,
Nós queremos a paz e queremos defender a vida e colocamos a entrevista do senhor na íntegra, porque nós temos mostrado que nós somos diferentes. O senhor está convidado a participar. E pela primeira vez na história de uma TV pública, fala todo mundo. Fala direita, fala esquerda, fala comunista, fala todo mundo, rigorosamente todo mundo, porque democracia é assim. E a gente sofre pressões por conta disso. Existe algo combinado aqui, vereador? De forma nenhuma. Eu pedi algum direcionamento, censurei. Zero. O senhor? Nunca tive a palavra censurada. Não é? Então, os senhores têm a liberdade total aqui, eu agradeço. Os senhores, Bruno Pena, que é um advogado espetacular, extraordinário, poderia ou poderá ser um deputado futuramente. O senhor também tem uma carreira brilhante pela frente, sem dúvida alguma, popularidade espantosa, sempre terá espaço aqui na Brasil Central. Agora a gente precisa dizer que é a primeira vez na história. 4, 5 anos atrás, alguém tinha liberdade na TV pública? De forma nenhuma. Alguém tem liberdade na EBC, que hoje é comandada pelo governo Lula e que antes era comandada pelo governo Bolsonaro, de fazer debate? Alguém já viu algum debate na EBC? Eu estou falando na época do Bolsonaro também. Não tem. TV pública é para ter debate, é para a gente ouvir a esquerda, é para a gente ouvir a direita, para que as pessoas em casa que são suficientemente inteligentes tirem as suas próprias conclusões. Isso é democracia. Querido deputado Mauro Rubem. O senhor gostaria de dizer alguma coisa? Rafael, quando eu vejo algo nesse sentido acontecer, no caso da queima da bandeira de Israel, onde o Mauro Rubem estava lá e na fala dele aqui ele falou que não estava, depois tirou o vídeo das redes sociais, eu lembro muito daquela frase da esquerda. Ele estava, disse que não queimou bandeira, mas disse o seguinte: eu não julgo quem queimou as bandeiras. Isso significa, trazendo para nós e para quem sabe ler um pinga letra, ele concorda com a queima da bandeira e talvez ele não queira sofrer o desgaste político de falar que apoia. Mas o que me faz lembrar muito, Rafael, é a fala da esquerda e do PT, que o amor venceu o ódio, que nós temos que viver em paz, que nós temos que viver de maneira pacífica. E eles provam isso, o contrário, todo momento. Naquela discussão que teve lá entre o Fred Rodrigues, deputado que tem meu respeito, que tem minha simpatia, quando eu vejo uma discussão entre o Fred Rodrigues, o Amauri e também o Mauro Rubem, eu já tenho meu posicionamento nem de saber o que foi a discussão. Não precisa nem me falar que para mim o Mauro Rubem já está errado e o Amauri e o Fred Rodrigues está certo. Então naquela discussão lá, tantas ofensas, tanta maldade, tantas coisas que não contribuem para com o nosso Estado. Mas o posicionamento meu é totalmente favorável ao Amauri e o Fred Rodrigues. Aí você vê na galeria, eles reúnem o pessoal da esquerda para lotar a galeria quando vai tratar de algum assunto polêmico. Aí chega lá o pessoal da esquerda, eles interrompem a fala do deputado. O deputado não tem direito nem de se expressar. Eles começam a gritar, a xingar, a praticar diversos tipos de violência. Eu posso dizer isso na Câmara Municipal de Goiânia. Às vezes a gente apoia algum tipo de projeto que favorece o servidor e eles distorcem aquela questão, levam manifestações para a Câmara Municipal de Goiânia, onde nós não temos o direito de mostrar a verdade para as pessoas que estão na galeria. Então esse negócio de que o amor venceu o ódio é uma falácia, é uma vergonha. E eu estou do lado do Fred Rodrigues e também do Amauri Júnior. Bruno Pena. Então, eu acho interessante. Primeiro, eu acho que a Assembleia deveria se ocupar de assuntos de maior relevância ao povo do Estado de Goiás. Quebrou, tem que caçar deputado porque quebrou decoro daqui, quebrou decoro dali, não sei o quê. Eu, particularmente, acho isso uma bobagem. Uma bobagem. Segundo, eu acho curioso que os mesmos deputados que tentam flexibilizar o que aconteceu no 8 de janeiro acham um absurdo porque botou fogo numa bandeira. Tem gente que pega lá e fala assim, não, os caras foram lá, quebrou obra de arte, invadiu o Supremo, invadiu o Congresso. Não é muita coisa. Botou fogo numa bandeira, nossa, é nazismo, é terrorismo, é aquilo. Os mesmos deputados. O deputado da maioria até disse, falou assim, não, eu financiei lá, ajudei com a minha contribuição, os acampamentos, tudo mais, não sei o quê. Eu acho que essa situação, ela tem que ser tratada com maior seriedade. Igual eu falei,
tem uma manifestação inteira. 2 pessoas decidem ir lá botar fogo numa bandeira. Eu, particularmente, não colocaria fogo na bandeira. Eu acho que uma manifestação ela tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Passar uma mensagem clara e direta para a população. Você vai lá, põe fogo numa bandeira, ninguém sabe o que você quis dizer com aquilo ali. Tanto é que aqui houve divergência, cada um a respeito da intenção da mensagem que se deveria passar. Agora, eu também não considero que a pessoa botou fogo numa bandeira que ele é terrorista, que ele é nazista, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro. Quem invadiu o Congresso Nacional é terrorista? Isso eu não tenho dúvida. Para o senhor é? Não, mas claramente é. Uma pessoa que atenta contra o Estado Democrático de Direito, ele é terrorista não só aqui, como é nos Estados Unidos. E o Hamas não, o Hamas não é não. Estou falando das pessoas, não estou falando da organização. Sim. Todas as pessoas. Toda pessoa do Hamas que entrou em Israel e atacou pessoa civil é um terrorista, tem que ser condenado, na minha opinião, não tem tergiversação contra isso. As pessoas que invadiram o Capitólio nos Estados Unidos foram tratadas como tal e foram responsabilizadas. E assim no Brasil. A gente custou ter uma democracia. Pra você ter uma ideia, Rafael, eu que não sou muito velho, eu tenho mais tempo de vida do que a gente tem de democracia nesse país. A nossa democracia tem que ser defendida. A eleição tem que ser respeitada. A partir do momento que a pessoa invade órgãos que representam poderes dessa nação, essas pessoas são terroristas, na minha opinião. Rafael, me dá uma parte na fala do doutor. O que me assusta muito é, como vocês sabem, eu sou policial militar, trabalhei minha carreira, 60% dela no batalhão de choque, e a gente eu sempre tive ali à frente daquela questão de manifestações. O batalhão de choque tem um grupo para resolver esse tipo de problemas. E na minha carreira praticamente toda, o PT, o pessoal de esquerda, fizeram diversas manifestações em Goiânia, onde quebraram Secretaria de Educação, quebraram várias secretarias. E nenhum daqueles que quebrou respondeu da forma que estão respondendo hoje quem invadiu o Congresso. Pessoas que ficaram na manifestação na porta da escola, doutor Bruno Pena, na porta do Exército, desculpa, não foram no Congresso, foram presas. Um cidadão que nunca teve uma passagem pela polícia, que nunca foi preso, sofreu uma pena de 17 anos em regime fechado. Então, é uma covardia tão absurda. E quando a gente ouve alguém dizer, não, quem praticou a manifestação do 8 de janeiro são terroristas. E membros do Hamas não são terroristas. Só alguns. Então isso assusta muito a mim, a minha família e a sociedade de bem, a sociedade de bem. Ok, vamos lá, vamos registrar participações. Agradeço muito ao Fabrício Amaral, ele que é responsável pelo turismo do estado de Goiás, ele diz o seguinte: ótima pauta, concordo com o vereador, não se pode misturar as coisas, respeito máximo ao ser humano, quando o senhor estava falando a respeito dos movimentos LGBTQIA+, respeito máximo às opiniões e não à violência. Muito obrigado, essa audiência qualificada. Mais participações, sou Pedro de Umas e só tenho elogios, tanto à TBC quanto aos participantes. Sou de direita, mas respeito a esquerda de boas ideias. Parabéns ao deputado Amauri e companhia. Parabéns, Rafael. Ele está elogiando os participantes aqui, obrigado, que são vocês. Meu nome é Cleuber. Parabéns, Brasil Central. Gosto do jeito que o Rafael conduz o debate. Muito obrigado. Rafael, parabéns por ter estudado tanto e ter sabedoria para ouvir tanto. Muito obrigado. Eu até gostaria de ter estudado mais. E a gente tem que estudar todos os dias para a gente fazer esse debate. A direita está sem argumentos, é uma outra opinião, e agora está usando a desgraça alheia dos palestinos e israelenses. Toda essa barulheira da direita só porque o Lula que governa. Se fosse o Bolsonaro, não estavam nem aí para Israel e os terroristas do Hamas. É a opinião do Fernando. Muito obrigado, Fernando, pela sua participação, a gente fica muito feliz. A esquerda usa tanto os corpos de crianças palestinas como palanque, como demonstração de falsa virtude, que se esquecem das crianças brasileiras que o Lula não tirou do Bolsa Família. Tirou, na verdade, né? Deve ser para sobrar mais para esbanjar, tirar mais fotos com roupas caras e viagens de luxo. As senhorinhas com rosário e bíblias nas mãos são terroristas, mas o Hamas são heróis, é o questionamento que
que ele está fazendo aqui, deixa sempre o seu nome, Amanda, né? Pelo menos está no perfil aqui, Amanda Mendonça participando conosco. Mais gente participando aqui. O cinismo desse cidadão é vergonhoso. Só em dar razão ao deputado Amaury já mostra o lado fascista que ele defende. Está falando com o senhor, vereador Novandir, o Alair. Eu lamento muito, tá dizendo Alair. Que o senhor é cínico. Alair, eu lamento muito você ter praticamente zero de conhecimento e não saber o que acontece no meio político. Ok. Ó, mais participações. Parabéns, vereador Novandir, por defender e se posicionar em prol da família. O Rodrigo Monteiro participando conosco. Mais participações. Rafael, vereador Sargento Novandir, sempre mostrando sabedoria e sensatez em suas falas. Já esse advogado não é sensato. Enfim, eu estou tentando falar com educação aqui, tudo que o nosso público diz. Toda opinião é bem-vinda. Infelizmente, os esquerdistas sempre com seus argumentos. Esse advogado é uma vergonha para a família dele, Carlos Salvador Bahia. Não faz isso com o Bruno Pena, não. Ele tem uma família tão bonita, né? Uma esposa tão legal. Tem um filhinho agora, né? Tem um filho mais velho e tem um bebê. Tem um de 21 e um de 1 ano e 4 meses. A Pérola, inclusive, deixar um beijo para os dois aqui, para o Eliseu e para a Pérola. Pode ficar tranquilo que são pessoas maravilhosas. Hoje em São Paulo, passeata em prol do Hamas. A Célia está dizendo isso. Tem passeatas em prol do Hamas no mundo inteiro, né? Da Palestina também no mundo inteiro. É impressionante. É assustador. No Rio de Janeiro também tem passeata a favor do crime organizado. Isso acontece sempre quando a polícia confronta algum bandido. Gente, as manifestações que eu tenho visto é em defesa do povo palestino. É igual eu falo, eu sou solidário ao povo palestino e ao povo israelense. Que a gente tem que acabar com a matança. Ninguém ganha com aquela guerra ali. A Andressa está querendo ir embora mais cedo, falou que a gente só tem mais 1 minuto. Mas tem 3, eu tenho o relógio aqui, eu tô com o meu relógio. Não tem 3 minutos? Meu, falta 3 também. Você não pode ir contra a Vanessa, não, ou a Andressa, não. Tem a chamada, Otaviano, né? De Goiânia. Como pode um advogado e outros cidadãos defenderem o Hamas, mesmo quando o presidente da autoridade palestina condena ataques do Hamas a Israel? O presidente da autoridade palestina fez sua primeira declaração clara e contundente dos ataques do Hamas a Israel. Ele disse que as nações do grupo extremista não representam o povo brasileiro. A deputada Bia de Lima... O povo palestino, né? O povo palestino. A deputada Bia de Lima, inclusive, está convidada para participar aqui. Ela é do PT e diz o seguinte: o Hamas é um grupo terrorista. E é uma das poucas do PT que tem se manifestado. Pela primeira... é o seguinte, eu não estou defendendo o Hamas aqui hora nenhuma. Rafael, pela primeira vez... O senhor não está passando pano, não? É pergunta aqui do nosso telespectador. Não, eu só acho que assim, para a gente condenar uma instituição, tem que ter elementos que envolvam toda a instituição. Ou então, o mundo inteiro está passando pano, porque o mundo inteiro é representado na Assembleia Geral da ONU, que não considera o Hamas uma organização Rafael, terrorista. eu fico feliz às vezes de ver algum político, algum parlamentar de esquerda, principalmente se tratando do PT, entender e concordar que o Hamas é um grupo terrorista. Então, pela primeira vez eu ouço uma fala da Bia que me contempla e me deixa feliz. Ok, mais participações. Rafael Vasconcelos, parabéns pelo programa. Estou de férias e estou te assistindo agora. Excelente debate. Sua condução é com muito profissionalismo. Um abraço. Sou o Flamboyant. Muito obrigado, Flamboyant. Bom de bola. A gente joga bola junto e a gente fica feliz. Mais participações. Quando a gente lê muita participação, a Andressa já fala que o tempo acabou. Ei, Andressa. Sou a Mônica, moradora do Jardim Guanabara. Quero parabenizar o vereador Sargento Novandir por estar sempre apoiando o cidadão de bem e agradecê-lo também por ser um dos maiores líderes da direita de todos os tempos aqui em Goiânia. Opa! Defendendo a família brasileira. Eu recebo. Não está exagerando, não? Eu recebo e amém. De todos os tempos? Eu recebo e amém. Nunca antes na história que da isso? cidade? Muito obrigado, Mônica. Vereador, você está de parabéns. Agora o advogado falar que invadir prédios públicos vai derrubar um presidente e tomar o poder é brincadeira. Será que eles queriam tomar o poder ali no 8 de janeiro, imediatamente, na sua opinião? Alguém iria sentar na cadeira, iria tirar o Lula ali no 8 de janeiro? Governar o país. Ué, tem gente que acredita em mula sem cabeça, tem gente que acha que o Elvis não morreu, tem alucinado de todo tipo nesse país. Inclusive, teve mais de gente fazendo sinal para extraterrestre. Tinha as faixas pedindo intervenção militar. As pessoas não queriam reconhecer as eleições. Isso é crime no país. Estão respondendo por isso.
Agora, se eles iam conseguir ou não, vai dar falta de sabedoria de cada um. Agora, as intenções estão sendo apuradas e estão sendo reveladas. O escritório aqui, Nogueira e Faramilho, eu acho que é isso, diz o seguinte: advogado tem meu respeito. E está digitando aqui elogios a Vossa Excelência. Obrigado aos colegas. Rafael, meu nome é Wilson e quero parabenizar o vereador pelo excelente posicionamento. Melhor vereador de Goiânia e meu futuro deputado federal. Tem que fazer um elogio aqui ao vereador. Toda vez que ele vem, são muitos elogios, viu? Que bom. O senhor mobiliza a torcida quando o senhor vem para cá? Eu agradeço muito. Impressionante, viu? Eu agradeço muito a todo cidadão goianiense que tem me acompanhado nas redes sociais e vê que a gente trabalha muito de maneira justa e legítima. Eu já vou encerrar. Hamas é grupo terrorista. Povo palestino, não. Agora, o que Israel está fazendo também é terrorismo. É a opinião do Humberto, que é mais ou menos a sua opinião. Exatamente, concordo, né? Em parte. Humberto participando conosco. Pergunta para o comunista. Eu não sei, comunista aqui só tem eu. um, né? E ele é declarado, tem gente que acha que é um xingamento, Só né? eu. Já olha. E ele tem uma tatuagem, inclusive, né? Tem. Da foice e do martelo. Tem. Pergunta para ele se, caso o golpe fosse concluído, quem iria assumir o poder? Sandro Luiz está te perguntando. Até difícil essa pergunta. Tem que perguntar para quem tentou dar o golpe. Espero que eles planejavam manter o Bolsonaro no poder, né? Agora, as intenções deles, eles que tem que revelar. Rafael, é assustador quando alguém interpreta que aquela manifestação do 8 de janeiro era para tomar o poder. Você imagine só aqueles manifestantes lá sem um canivete, sem um isqueiro, vou sentar aqui na cadeira do presidente do Supremo Tribunal Federal e vamos tomar o poder. Isso é um absurdo, é uma crueldade muito grande. Sargento Novandir, muito obrigado pela sua participação. Rafael, te agradeço muito obrigado a todos que acompanharam o TBC Debate, muito obrigado por todos que me acompanham nas redes sociais, Sargento Novandir, muito obrigado, Dr. Bruno Pena, mais uma vez eu quero te elogiar e te parabenizar, que o senhor, como advogado, faz um trabalho de excelência. Obrigado. Bruno Pena, grande advogado, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Rafael. Para mim é sempre um prazer participar aqui, principalmente com o vereador Sargento Novandir, sempre muito elegante no debate, sempre com bons argumentos. E para finalizar, eu deixo aqui um verso do Bertold Brecht, que ele escreveu que muito se diz violenta as águas do rio que tudo arrasta, mas ninguém diz violenta as margens que o oprimem. Toda vez que a gente debater, tem que colocar diante dos dois lados para que a gente entenda as duas situações. Fraterno abraço a todo mundo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.